tem algo que você precisa entender com urgência. Quando os ataques não fazem mais sentido, é porque você se tornou uma ameaça, mas não uma ameaça comum, menos uma ameaça espiritual, silenciosa, mas devastadora para quem vive de aparência. Se ultimamente você tem se sentido isolado, visado ou até perseguido sem motivo, respira. Não é coincidência, é confirmação. Você já parou para pensar por quê, mesmo em silêncio, você continua sendo o assunto principal? Por que existem pessoas que não conseguem descansar enquanto você estiver de pé? Exist in group. Sim, um grupo que treme só com a sua firmeza. Não porque você revidou, mas porque você não caiu. E o mais desconfortável para eles é saber que você não vai cair. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E hoje vamos te mostrar o que realmente está acontecendo nos bastidores espirituais que te cercam. Este vídeo é uma chave. Aqui você vai entender por que sua presença incomoda, por que sua resistência frustra planos e por que, mesmo sem lutar, você já venceu. Inscreva-se no canal agora para fortalecer essa comunidade, porque tem verdades que só os escolhidos conseguem suportar. Existem ambientes onde a simples presença de alguém já é um confronto. Não precisa levantar a voz, não precisa bater de frente, basta estar ali. A verdade é que a tua presença por si só denuncia o que está escondido. E quando a mentira se acostuma a ser a única voz no ambiente, a verdade se torna um corpo estranho. Por isso, você foi marcado como o problema. Não é pessoal. Spiritual. Grupos acostumados a manter acordos silenciosos com a hipocrisia não suportam quem vive em coerência. Você não precisa expor ninguém, basta viver em verdade. Isso por si só gera desconforto em quem prefere viver no engano confortável. A luz não grita, mas ela incomoda. Eles não estão te atacando porque você é imperfeito. Eles te atacam porque, mesmo com falhas, você carrega algo que não pode ser domesticado. Você representa uma ameaça ao equilíbrio artificial que eles criaram. Enquanto todos seguem um roteiro, você é a página que se recusa a ser editada. E isso, espiritualmente falando, quebra pactos invisíveis. Por trás das palavras doces e das críticas disfarçadas, existe uma guerra velada. Uma guerra contra quem não se curva. Eles sabem que, se você permanecer, vão ter que mudar. E mudança custa mais caro do que agressão. Por isso, é mais fácil te apontar como o erro do que reconhecer as falhas do sistema. Você acha que é só exclusão, mas o que está acontecendo é algo maior. Você está enfrentando resistência porque o mundo espiritual já reconheceu que você carrega algo que mexe com estruturas. Não sei ninguém. Essa perseguição não é castigo. É sinal de que você está tocando em algo que eles queriam manter intacto. Ser escolhido não é um título bonito. É um peso, uma marca e uma missão. A maioria não entende isso, porque romantiza o chamado, mas esquece da cruz que vem junto. Os ataques não são por acaso. Eles são permitidos para revelar o quanto você está fora do alcance dos manipuladores. E isso cria uma tensão que muitos não conseguem esconder. Você já notou como olhares mudam quando você entra em certos lugares? É como se você tivesse acendido uma luz onde todo mundo queria manter a escuridão. E o mais curioso é que ninguém admite isso. As críticas vêm, os comentários surgem, mas a raiz disso tudo está no que você carrega. Um espírito que não se dobra. A tua estabilidade emocional, tua maturidade espiritual, tua resistência silenciosa. Tudo isso é interpretado como arrogância por quem queria te ver abalado. Eles não entendem como você continua inteiro, mas o céu sabe, porque o céu te sustentou nos dias que ninguém viu. E é isso que te preserva, onde muitos desmoronam. A palavra-chave aqui não é resistência, é sobrevivência com propósito. Cada ataque que você suportou sem se corromper, cada mentira que você enfrentou sem perder sua essência, foram provas. Provas que você passou, mesmo sem saber que estava sendo observado por olhos que contam mais do que likes. E essa confirmação já foi selada. Se você chegou até aqui, mesmo ferido, é porque você foi separado. E ser separado provoca ciúmes,
em quem queria o que você carrega, mas não teve coragem de pagar o preço. Por isso, antes de continuar, inscreva-se no canal. Juntos, somos uma comunidade que entende que carregar o chamado não é fácil, mas é real. Silêncio não é ausência. É estratégia. Tem gente achando que você sumiu, que você perdeu força, que você desapareceu. Mas o mundo espiritual sabe que você apenas se recolheu para crescer onde ninguém te viu. E agora que você está voltando à cena, eles não sabem o que fazer com essa nova versão sua. Falam de você como se ainda tivessem poder sobre sua história. Repetem velhas acusações tentando colar em uma identidade que você já deixou para trás. Mas aqui está o segredo. Quem foi levantado por Deus não precisa responder para ser ouvido. A tua trajetória fala alto, e ela está gritando agora. Sabe por que você ainda é assunto? Porque você nunca saiu do foco. Os olhos deles continuam presos em você, mesmo que o palco tenha mudado. Não é você que está perseguindo a atenção. É o espírito que você carrega que não permite que te apaguem, mesmo quando tentam te ignorar. E isso revela algo maior. Se os comentários continuam, mesmo após tanto tempo, é porque o propósito ainda está vivo. Quem é irrelevante é esquecido, mas você não desapareceu da memória de quem tentou te apagar. Isso é prova de que você é mais influência do que imagina. A resistência à sua imagem é sinal de que sua existência ainda confronta mentiras. Pode parecer estranho, mas quanto mais eles tentam te apagar, mais você brilha. Não por esforço humano, mas por confirmação divina. Existe um lugar que só você pode ocupar. E toda essa tentativa de desacreditar sua jornada é, na verdade, um grito desesperado de quem já percebeu que você voltou mais forte. Nem todo ataque é sobre destruição. Às vezes, é uma tentativa desesperada de não precisar mudar. Quando você aparece com uma nova postura, uma mente limpa, um coração curado, isso se torna um lembrete. Um lembrete de tudo o que eles também poderiam ter feito, mas preferiram não fazer. E isso dói. Sua evolução espiritual se tornou incômoda, porque mostra que é possível sair do vitimismo e assumir responsabilidade. Mostra que dá para crescer sem pisar em ninguém, que é possível vencer sem jogar sujo. Mas quem ainda está preso em ciclos de auto-engano não suporta ver esse tipo de verdade andando diante deles. Por isso, os ataques vêm, disfarçados de piadas, indiretas, conselhos maliciosos. Eles querem te devolver para a versão que eles entendiam, porque a nova versão assusta. A nova versão não depende mais deles, não valida mais os mesmos discursos e não se curva mais aos mesmos controles emocionais. Você virou prova viva de que crescer é possível. E isso exige que eles encarem o que têm evitado há muito tempo. Mas crescer dói, e culpar o outro é mais fácil. Você se tornou o alvo, porque sua presença silencia desculpas. E quando as desculpas acabam, só resta o confronto com a verdade. Eles não querem mudar, eles querem que você pare. Mas o problema é que já passou da hora. Você entrou em outro ritmo, um ritmo onde quem não cresce fica para trás. E espiritualmente falando, você foi autorizado a seguir. E isso ninguém pode impedir. Se em algum ponto deste vídeo algo falou diretamente com você, se alguma frase pareceu descrever exatamente o que você está vivendo, considere deixar um valeu. É simples. Logo abaixo do vídeo, existe um botão escrito Valeu. Clicando ali, você ajuda esse canal a continuar trazendo mensagens como essa, alcançando mais pessoas que também precisam de direção, força e confirmação. Esse gesto pequeno sustenta uma obra grande, sustenta palavras que levantam, que curam e que lembram os escolhidos de quem eles realmente são. E o que vem na próxima parte vai deixar ainda mais claro por que, mesmo tentando te atacar, eles nunca conseguem realmente te tocar. No início, a história que contaram sobre você era convincente. Você era o desajustado, o rebelde, o problema a ser resolvido. Mas com o passar do tempo, os fatos começaram a desafiar a ficção. Você não explodiu, não caiu, não desmoronou. O que se manteve de pé foi você, não o que diziam sobre você. A narrativa construída com fofocas e meias-verdades começou a desmoronar sob o peso da sua constância. O tempo que eles usaram como ameaça se tornou sua melhor defesa.
Porque a verdade não precisa de escândalo para vencer. Ela só precisa resistir ao tempo. E foi isso que você fez. Enquanto esperavam sua queda, você amadureceu. Eles apostaram no seu colapso, mas colheram sua solidez. Isso não estava nos planos deles. Ver você crescendo espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente, sem ceder ao roteiro que escreveram, é um golpe que o orgulho deles não consegue absorver. As máscaras começaram a cair. E o que era dito com certeza, hoje é dito com dúvida. Eles precisam repetir as mesmas acusações porque não tem mais nada novo. Se tivessem razão, os frutos da sua vida mostrariam o contrário. Mas o que se vê é ordem, não caos, clareza, não confusão. Você não apenas sobreviveu, você venceu sem levantar a voz. E agora, o que os mantém inquietos não é mais o que você fez, mas o que você representa. Um lembrete de que a verdade permanece. E a seguir, você vai entender por que sua constância virou o gatilho que revela intenções ocultas. Quando uma pessoa se recusa a se corromper, ela vira espelho, e espelhos não agradam todo mundo. Tem gente que não quer se ver, não quer lidar com a própria omissão, com a própria covardia, com os acordos que fez com a mentira. Você virou esse espelho, um reflexo que não pede licença. Cada vez que você se posiciona com verdade, alguém se contorce por dentro, porque sua firmeza revela a falta de coluna de muitos. Sua paz denuncia as guerras internas deles. Sua clareza grita contra a confusão que eles sustentam. Você virou o elemento que desestabiliza o que era mantido sob controle. Você não precisa dizer nada. Sua presença fala. O modo como você lida com dor, como você responde com sabedoria, como você permanece limpo onde outros sujam. Tudo isso incomoda, porque mostra que é possível viver de forma íntegra. E isso obriga quem está fingindo a escolher mudar ou atacar. Eles não querem mudar, então atacam. E o ataque não é sinal de que você errou, é sinal de que você expôs algo que eles queriam esconder. Sua firmeza se tornou uma afronta, sua liberdade virou uma denúncia. O que era invisível agora está evidente. E isso tira o controle das mãos deles. Se você notou que as reações ao seu redor estão ficando cada vez mais intensas, não se assuste. É o espelho funcionando. E na próxima parte, você vai ver por que quem não suporta a verdade sempre tenta quebrar o reflexo. Enquanto você tentava sobreviver, eles já celebravam sua derrota. Fizeram reuniões, conversas paralelas, alianças em nome da sua ruína. Era questão de tempo, diziam. Só que o tempo não colaborou, porque Deus não assinou o que eles planejaram. Ao invés de colapso, você teve estrutura. Ao invés de escândalo, você teve silêncio estratégico. Enquanto eles gritavam, você construía em silêncio. O tempo que eles esperavam que fosse sua desgraça se tornou o solo fértil do seu renascimento. Isso os confunde, e muito. Você não agiu com pressa, não tentou se justificar, não caiu no jogo da reação. E essa postura tão incomum se tornou sua maior arma. A sabedoria espiritual é silenciosa, e quem ataca com fúria nunca entende como o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 respostas. Hoje, estão vendo o que não queriam admitir, que a pessoa que eles apontaram como problema era, na verdade, um testemunho vivo de superação. Sua existência os confronta, seu crescimento os silencia, porque tudo o que disseram que você não seria, Volca se tornou. E o que vem agora vai te mostrar por que eles não sabem lidar com alguém que sobreviveu sem precisar se explicar. Eles esperavam gritos, receberam silêncio, esperavam vingança, receberam perdão, esperavam colapso, receberam presença. E isso gerou um caos que nem eles conseguem entender. A sua calma se tornou o campo de guerra deles. A tranquilidade com que você reage provoca tumulto, onde a gritaria era estratégia, porque o plano era provocar e assistir sua destruição. Mas não funcionou. Você não cedeu. E cada vez que você responde com equilíbrio, o ego dele se agita, porque não conseguem mais prever suas reações. A calma espiritual
não é apatia, é convicção. Quem sabe quem é, não precisa provar nada. Você aprendeu a ser firme, sem ser agressivo. Aprendeu a vencer sem lutar na arena deles. E essa maturidade assusta quem só sabe manipular pelo barulho. Eles não sabem o que fazer com alguém que não se corrompe, não revida e ainda assim prospera. A tua paz está causando ruído na alma de quem esperava te ver destruído. Você virou uma prova de que não é preciso descer ao nível de ninguém para ser elevado por Deus. E a seguir, você vai entender o verdadeiro motivo por trás de tamanha obsessão com a sua imagem. Porque não é sobre o que você diz, é sobre o que a sua existência silenciosamente revela. Tem momentos em que o ódio que você recebe não tem nada a ver com seus atos, e tudo a ver com o que sua vida provoca nos outros. Sua existência, do jeito que é, ativa inseguranças que eles escondiam até de si mesmos. Você não escolheu isso, mas carrega algo que, mesmo sem querer, revela falta de raiz em muita gente. Sua firmeza mostra o quanto estão frágeis. Sua luz revela o quanto ainda andam nas sombras. Você não é o foco do ataque. Você é o reflexo daquilo que eles mais temem ver em si. A sua presença os obriga a encarar o que não querem mudar, porque você é prova viva de que é possível romper com ciclos, curar feridas e andar com dignidade. Isso incomoda, isso ameaça. Isso sacode estruturas internas que estavam adormecidas há anos. A forma como você se porta, como decide não reagir, como escolhe o caminho mais difícil da maturidade, expõe a imaturidade que eles tentam disfarçar com arrogância. Eles não querem confronto, eles querem fuga, e como não podem fugir de si mesmos, tentam te apagar. A tentativa de te diminuir é, na verdade, a tentativa desesperada de silenciar o incômodo que você representa. E isso é espiritual, porque o mundo espiritual reconhece a autoridade antes mesmo do mundo natural enxergar. E você carrega uma autoridade que não foi comprada nem herdada de homens. Foi forjada na dor, na renúncia e na fidelidade. Por isso o incômodo é tão intenso. O que você representa ativa uma guerra que não é visível aos olhos humanos. Na próxima parte, você vai entender como sua presença ativou um código que revela hierarquias escondidas, regras não ditas e jogos espirituais que foram expostos só por você ter escolhido permanecer firme. Muitos grupos vivem sob regras não ditas. Quem pode errar e ser perdoado? Quem é punido por cada deslize? Quem fala sem ser interrompido? Quem é sempre desacreditado? Esses papéis silenciosos mantêm a estrutura funcionando até o dia em que alguém como você aparece e, sem intenção, desmonta tudo só por existir com autenticidade. Você não chegou para confrontar, mas sua postura rompeu contratos invisíveis. Mostrou que dá para ter voz sem bajular, que é possível andar limpo sem alianças corrompidas. E isso fez os que estavam no topo informal se sentirem ameaçados. Você não bateu de frente com ninguém, mas a sua presença empurrou as máscaras para o chão. E isso foi o suficiente. Sua firmeza desfez o que eles tentavam manter escondido. Você revelou o desequilíbrio. Mostrou quem era protegido sem merecer. Mostrou quem era perseguido sem razão. E quando a estrutura se viu exposta, ela reagiu, não para buscar justiça, mas para tentar restaurar a ordem antiga. E nesse movimento, começaram os ataques. A verdade é que você não se encaixou no papel que queriam que você representasse. E isso é imperdoável em sistemas que dependem de papéis fixos. Você não foi o coadjuvante submisso. Não foi o manipulável previsível. E por isso virou ameaça. Porque gente que não cabe no molde destrói a forma. E quem vive de forma não sabe lidar com o imprevisível. Prepare-se, porque o que você vai ver a seguir é como as palavras deles estão se voltando contra eles mesmos. E tudo o que foi dito no passado está cobrando coerência no presente. No início, as palavras fluíam como certezas, akesaks, insinuações, julgamentos, travestidos de preocupação. Era fácil dizer qualquer coisa, porque ninguém imaginava que o tempo revelaria os bastidores. Só que o tempo não respeita narrativa frágil.
ele exige coerência. E isso é algo que eles nunca cultivaram. O que disseram não combina com o que hoje é evidente. As versões que espalharam sobre você já não fazem sentido. As atitudes que diziam prever nunca aconteceram. Os frutos que esperavam ver apodreceram nas mãos deles, não nas suas. Enquanto isso, sua vida se manteve limpa, não perfeita, mas íntegra. E a integridade não precisa ser gritada. Ela se prova na prática, no silêncio, nos detalhes. E o que está queimando eles por dentro é perceber que todo esforço para construir uma imagem distorcida de você falhou. Enredo que inventaram não resistiu ao peso da sua constância. Hoje, cada palavra dita se torna uma armadilha contra eles mesmos, porque o tempo registrou tudo. E o mundo espiritual é justo. O que se planta, se colhe. Agora tentam apagar rastros. Tentam dizer que foi mal entendido, que não foi bem isso. Mas o que foi dito não desaparece. O que foi feito não se desfaz. O céu viu, e quem tem olhos espirituais também percebe. Eles estão sendo julgados pelas sementes que espalharam. Não Paul Volcker, mas pela própria verdade que agora os persegue. Na próxima parte, você vai ver por que eles não conseguem mais manter a união entre si, sem você como alvo. Porque o que os segurava juntos era a guerra contra sua presença. No início, pareciam unidos, discurso afiado, alinhamento perfeito. Uma frente sólida contra alguém que supostamente era a raiz do problema. Mas agora que você saiu de cena, o grupo começa a se desfazer. As máscaras se voltam umas contra as outras, porque a união nunca foi verdadeira, foi construída em cima da sua desconstrução. Eles precisavam de um inimigo em comum, porque sem isso, não há o que os mantenha no mesmo ritmo. Sua presença funcionava como cola para aquelas alianças. Quando você se afastou, o cenário ficou sem enredo, e é aí que tudo começa a desmoronar. Eles não tinham um projeto, tinham uma obsessão. As discussões começaram, as acusações internas surgiram. O que antes era um coro uníssono virou um festival de ruídos e desconfiança. A ausência do vilão deixou o palco vazio, e agora eles precisam encarar uns aos outros. E o que encontram é desconfortável, porque perceberam que o problema nunca foi você. A estrutura montada para te combater agora precisa sobreviver sem a sua imagem. E não consegue. A guerra era a única linguagem que conheciam. Sem ela, não há comunhão. E essa desunião expõe o quanto o sistema era frágil. Frágil demais para existir sem alguém para atacar. No próximo trecho, você vai entender por que sua influência cresceu, mesmo sem você pedir. E como, mesmo em silêncio, você formou testemunhas, não seguidores. A influência que você carrega nunca foi construída em palco, nem baseada em estratégias humanas. Ela nasceu do seu silêncio, da sua firmeza, da sua jornada, sem holofotes. Enquanto eles gritavam, você caminhava. E quem observou, viu. Não era sobre ter voz, era sobre ter consistência. E a consistência atrai algo que o marketing nunca alcança: respeito espiritual. Você não reuniu fãs, você gerou testemunhas. Essas testemunhas não vieram porque você pediu, vieram porque enxergaram, viram sua postura diante da dor, sua paciência no meio do caos, sua resistência em ambientes que queriam te moldar. E isso por si só ensinou mais do que 1000 discursos. A influência que não é forçada não precisa de explicação. Ela se espalha porque carrega a verdade, e a verdade encontra quem está pronto para ela. O que mais assusta os que te atacam é que você nunca precisou manipular para ser ouvido. A sua presença já falava antes mesmo que você dissesse qualquer coisa. E o que nasceu dessa presença foi algo que eles não podem controlar: reconhecimento legítimo. As pessoas sabem a diferença entre performance e autenticidade. E você nunca precisou ensaiar sua essência. É por isso que as tentativas deles de descredibilizar você soam cada vez mais desesperadas. Porque quanto mais falam, mais gente observa. E quanto mais observam, mais percebem que o problema não é você. O problema é o medo que eles têm do que sua verdade pode despertar nos outros. Você é o tipo de pessoa que obriga os ambientes a repensarem o
que consideram autoridade. Na próxima parte, você vai ver por que eles te estudam mais do que estudam a si mesmos. E como essa obsessão com a sua jornada expõe a fuga que eles vivem da própria verdade. Há um padrão que não falha. Quando alguém quer te controlar, primeiro tenta te entender. Eles observaram seus gestos, suas palavras, suas reações, não por admiração, mas por tentativa de prever e manipular. Só que tem um detalhe: quem vive vigiando a vida dos outros esquece de olhar para a própria alma. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles passaram tanto tempo te estudando que se perderam de si. Cada movimento seu era analisado, cada silêncio interpretado como estratégia. Cada palavra sua arrancava deles uma resposta defensiva, porque eles esperavam que você caísse nos mesmos padrões que os outros caíram, mas você não reagiu como previam. E isso desestabilizou o roteiro inteiro. Gente que vive de controle não suporta o imprevisível. Eles se tornaram especialistas em você, mas analfabetos de si mesmos. Conhecem suas frases, seus traços, suas decisões, mas não conhecem seus próprios gatilhos, suas carências, suas contradições. E é por isso que os ataques não cessam. Porque quanto mais você se mantém em pé, mais difícil fica sustentar a mentira interna de que você era o problema. Você virou espelho, e quem não quer se ver quebra o reflexo. Só que nesse caso, o reflexo se manteve firme. E agora eles estão diante de uma verdade inevitável. Toda a energia que usaram para te observar deveria ter sido usada para se transformar. Mas isso exige coragem. E coragem é o que falta em quem prefere apontar do que mudar. No próximo trecho, você vai descobrir como sua evolução destruiu o papel que tentaram te impor. E por que não existe mais versão sua que eles consigam controlar. Eles escreveram sua história antes mesmo de você ter a chance de vivê-la. Decidiram como você agiria onde falaria e de que forma imploraria por perdão. Criaram um roteiro psicológico, emocional e espiritual, onde você era o fraco, o inconstante, o problema. Mas algo deu errado para eles. Você não seguiu o script, e cada cena da sua vida desmentiu as falas que haviam preparado. Isso desestabilizou o teatro. Você não colapsou, você não se revoltou, você não implorou. E isso não era esperado, porque o plano era te empurrar até o limite, forçar uma explosão, arrancar uma reação e confirmar a história que eles queriam contar. Mas você endureceu no espírito. E quem tem firmeza interna não performa desespero. Você escolheu permanecer, mesmo ferido. E isso é força real. A cada tentativa de provocação que não teve retorno, eles perdiam o controle da narrativa. Você os venceu no silêncio. Venceu sem precisar convencer. Venceu porque não deu palco. E quando não há palco, o show perde sentido. O roteiro deles virou piada entre os atentos, porque agora todos veem que a versão da história não corresponde com o resultado que sua vida apresenta. O que mais os inquieta é que a sua nova versão é inacessível para eles. Eles ainda tentam te alcançar com palavras que só faziam sentido na sua fase anterior. Mas agora você não cabe mais na forma que tentaram te encaixar. Crescer espiritualmente também é isso. Tornar-se ilegível para quem só te compreendia através da dor. Na sequência, você vai ver por que essa temporada de ataques, que era para ser o fim, acabou se transformando na sua confirmação diante de todos. Toda batalha tem um tempo determinado. Até as mais sujas, eles acreditaram que poderiam te manter em guerra eterna, que o peso das palavras, das manipulações e das rejeições te deixaria no chão. Mas o tempo, mais uma vez, decidiu por outro fim. O ataque cessou, não porque eles mudaram, mas porque perdeu o sentido. E quando a guerra termina sem vitória de quem começou, o silêncio vira derrota. Você saiu desse ciclo sem precisar vencer no grito. Venceu porque permaneceu em pé. O que seria sua destruição virou sua plataforma. O escândalo que eles esperavam virou o testemunho. E o que era para te envergonhar, te santifico. Aos olhos de quem enxerga com discernimento, ficou claro: quem sobrevive ao fogo sem cheirar fumaça não estava sozinho na fornalha. A temporada passou,
mas as marcas da sua resistência ficaram, não como cicatrizes que geram trauma, mas como selos de autoridade. Agora eles olham e não tem mais o que dizer, porque tudo o que você viveu se tornou prova contra a mentira, e o céu assinou isso com evidência. Sua presença hoje é confirmação, e não há argumento que revogue isso. Cada tentativa de apagar sua história virou parte do testemunho que hoje inspira outros. Eles não queriam apenas te atingir, queriam silenciar o que você representava. Mas quanto mais tentavam apagar, mais claro tudo ficava, porque luz não se apaga com sombra, e sua história provou isso, passo a passo. Prepare-se, porque o que vem agora é mais do que confirmação, é a revelação final de por que eles nunca conseguiram te tocar de verdade. Porque o que você carrega é blindado por algo que eles nunca vão entender. Eles tentaram tudo, tentaram te pressionar, calar, distorcer, enfraquecer, mas o que ninguém esperava era que você sobrevivesse não apenas inteiro, mas mais forte, mais consciente, mais profundo. O mundo espiritual sabia. A guerra que você enfrentou não foi humana, foi estratégica, arquitetada para tentar desconfigurar sua essência, mas você permaneceu. E esse permanecer vale mais do que qualquer resposta. Sua jornada virou prova. Prova de que quem se alinha com a verdade pode até ser desacreditado por um tempo, mas nunca será vencido por definitivo. A integridade não grita, ela resiste. Ela atravessa os ataques e sai do outro lado com mais autoridade do que entrou. Você é essa evidência viva, a evidência de que o céu confirma o que o mundo tenta negar. O mais desconfortável para quem te atacou é perceber que o fim que imaginaram para você não chegou, porque não era o fim, era só o meio de uma transformação que você mesmo não havia previsto. E essa transformação é irreversível. Você não voltou apenas mudado, voltou intocável, porque agora você sabe que nada do que construíram contra você foi maior do que o que Deus construiu dentro de você. Eles não conseguem mais tocar em você, porque já não têm acesso ao nível espiritual em que você opera. E por mais que tentem repetir histórias antigas, elas não colam mais. O tempo virou seu aliado, e a história que você viveu virou uma mensagem para outros que ainda estão sendo feridos. Você não é só sobrevivente, é sinal profético de que a integridade ainda tem voz. Agora chegou o momento de parar e perceber o que tudo isso confirma. O que você enfrentou não foi em vão, foi parte do seu processo de validação. A tua história não é um escândalo a ser abafado, é uma revelação que ninguém mais consegue ignorar. E é exatamente por isso que agora tudo muda. Você percebeu o que aconteceu aqui hoje? Essa mensagem não veio por acaso. Se algo lá dentro de você foi tocado, é porque o céu está te lembrando. Você não está só. E o que você passou não foi para te destruir, foi para te forjar. Cada parte desse vídeo foi construída para te lembrar que a tua história tem peso, tem valor, tem propósito, e que o grupo que tentou te atacar nunca teve o poder de te tocar. Se essa palavra te fortaleceu, se fez sentido para tua caminhada, deixa um valeu aqui embaixo do vídeo. É só clicar na opção valeu logo abaixo, entre os botões de like e compartilhar. Esse gesto ajuda a manter esse canal vivo e a continuar alcançando mais pessoas que, como você, estão despertando para algo maior. Cada contribuição é uma semente plantada num solo fértil de transformação. E agora eu te faço um convite. Comenta aqui embaixo. Me conta o que mais te marcou. Me diz o que você viveu, porque essa comunidade é feita de testemunhos. Aqui você não é mais invisível. Aqui você é visto, ouvido, respeitado. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa as notificações. Você faz parte de algo maior do que imagina. Tem muito mais vindo por aí. Palavras que quebram correntes, vídeos que curam feridas, verdades que abrem os olhos de quem estava perdendo a fé. Não saia agora. Clica no próximo vídeo que o algoritmo te recomendar. Ele pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje, porque quando o céu quer falar, até a sequência dos vídeos se torna divina, e quando tudo parece que vai se encerrar, é aí que o mundo espiritual
te surpreende, porque esse foi só o começo.